entremos. Agora a gente entra num espaço sagrado, que é o espaço da memória. Agora a gente entra num território que deve ser protegido, que é o território da nossa própria ancestralidade. E o que a gente deixa para o futuro? O que a gente deixa para a próxima geração? Como a gente entra numa sala que está cheia de riqueza, cheia de memória, cheia de gente que já não está mais aqui, cheia de ancestralidade? A gente entra com respeito. A gente entra com Deus e Nossa Senhora. Não porque Deus e Nossa Senhora signifiquem apenas o cristianismo, mas porque Ele é a força que faz com que muita gente sobreviva a chicote, a sangue, a tiro, a expropriação dos seus territórios, a morte dos seus de forma injusta, seja por 80 tiros, seja por expulsão, seja sendo invisibilizado. Há outras formas de morrer. E a gente mata um pouco quando a gente ignora, quando a gente abandona, quando a gente deixa de lado. Mas eu não vim falar do que se perdeu. Eu vim falar do que floresceu ao longo do tempo. Do que fruiu, do que virou fruto, fruiu. Não é aquela língua que fala certinho o português correto. Ela fala cruz, entremos, sentemos, levantemos. Mas são essas pessoas que fazem essa comunidade continuar dando frutos, continuar existindo, continuar lutando e alimentando, como vocês se alimentaram hoje, de toda essa memória, de toda essa riqueza, de toda essa ancestralidade, de toda essa história. Eu sou Isabela da Cruz, eu sou da comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha, que fica na região de Reserva do Iguaçu, aqui no Paraná. E assim como a minha, tem mais 37 comunidades quilombolas no Paraná. E muitas outras comunidades negras rurais, que são comunidades muito parecidas com as quilombolas, e a única diferença é que elas não têm um pedaço de papel emitido pela Fundação Cultural Palmares, dizendo que ela é quilombola. Mas ela traz em si a raiz, a resistência e toda a cultura desse povo. E aí vocês olham e falam assim, mas tá, por quê? Né? Por que eu levantei cedo para vir aqui ouvir essa pessoa que eu nem conheço falar? Primeiro, eu sou legal. Então, já fica a dica, se eu sou muito legal. Né? Tipo, vocês podem... Isso aí tá tranquilo. Segundo, a comida ali valeu a pena, né? Todo mundo pergunta, vai ter comida? Vai, gente, adoro comida. Gosto de comida, tá? Gosto de reunião sem comida. Aí, se meu contra-regra falou, tira o cachecol. E eu, como eu vou acabar com ele, eu vou tirar e vou falar que eu tô tirando. Então, tá. E aí, gente, o pessoal falou assim, ó, Isa, fala pra gente sobre preservar. Eu falei, fechou. Manda mais que tá pouco, que esse aí é nosso tema mesmo. Porque o que uma comunidade quilombola mais faz, assim como as comunidades tradicionais, é preservar. É preservar, é resistir. Mas o que vale a pena preservar desse grupo? Por que defender essas comunidades negras? O meu pai, já falecido, mas eu adoro falar do meu pai, porque meu pai falava de tudo, nós tretávamos de tudo, né? Conversava, tomava uns goles juntos, me ensinou a jogar truco. Melhor coisa, não é? Então eu preservo a memória dele. Para que preservar? O que de bom a gente pode preservar? O que de bom a gente deve deixar para a próxima geração? Aí todo mundo vai, não, vou deixar joias, direito de herança, né, Jéssica? Lá, a gente aprende em direito de família, lá. Cleusa civilista, maravilhosa. Vamos deixar herança. A gente olha e fala assim, dá risada, né? Fala, fudeu? Que herança? Tipo, não. Só se eu deixar herança de luta, de correr para evento, para lá e para cá, vai para o movimento social, volta para lá, vai para o Brasil, vai para não sei aonde, para tentar preservar aquele território ali. Para quê? Vou perguntar para vocês mais uma coisa. Vocês acham possível engarrafar o tempo? É possível engarrafar o tempo? Segurar o tempo na mão? Pensa aí. Me dá um exemplo. Como a gente engarrafa o tempo? Como a gente guarda o tempo? Como a gente mostra para o futuro algo que aconteceu lá atrás? Contando histórias. Fotografias. Oi? Escrevendo, fala mais alto. Repetindo receitas. Como que a gente guarda o tempo?
Sabe? Aprendendo com os mais velhos e repassando. Aprendendo com os mais velhos e repassando. E esses dias eu me emocionei muito quando a minha tia, que é uma liderança quilombola também, chegou para mim com isso aqui. Eu apresento para vocês o tempo engarrafado. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso é mel. Vocês imaginam o processo do mel, né? Abelhinha, pólen, vai Vandinha, bonitinha. Tia Rita lá, ó, produtora de mel. Quanto tempo leva para uma abelha fazer um pouquinho de mel, dona Rita? Muito tempo. A senhora que é apicultora. Muito tempo. Tempo. Vamos calcular um ano? Um ano para poder tirar uma colheita de mel? Esse mel aqui tem mais de 100 anos. Sabe por quê? Porque ele é do tronco de uma árvore, da reserva de árvores da minha comunidade. A minha comunidade foi parcialmente expulsa da terra por volta de 1860. Ou seja, aquela árvore já estava lá. Aquele mel já estava sendo fabricado lá. E a gente foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para lá. E o mel continua sendo fabricado lá dentro do tronco da árvore, lá no quilombo. Vieram grupos de pessoas mais ricas que nós e expulsaram as pessoas da terra na base de violência, de tiro, de agressão. E o mel continuou lá sendo feito. Isso, para mim, além de riqueza, porque já veio perguntar, tá vendendo? Tá vendendo? Eu falei, não, gente, isso aqui é para uma macumba muito forte. Não, deixa meu ouro aqui. Porque mel é riqueza, não é? Ele é saúde, ele é gostoso, ele é saboroso, ele alimenta, ele é nutritivo. E, além de tudo, ele preserva a memória. Ele é remédio e ele ainda preserva a memória. Então, aqui dentro, eu com a minha cabeça de pisciana, né, toda sonhadora, funcionária, aqui dentro eu estou vendo os meus ancestrais. Sabe onde mais me falaram que tem o tempo? Porque o tempo no candomblé é uma divindade. Eu não sei se vocês sabem. Mas o tempo, ele é um dos deuses mais lindos. Sabe onde se encontra o tempo também? No meio do dread. Tem uma poeirinha aqui dentro. Que você fala, mas você não lava esse cabelo, sua porca? Não, eu lavo. Pode ficar tranquilo, eu lavo. Mas é que tem uma poeira do tempo que a gente não consegue tirar. Seja na gente, no corpo, no território, na comida. E aí a gente olha e fala assim, tá, tudo muito bonito, muito bacana, muito romântico, mas eu quero saber da vida prática. E na prática a gente está perdendo os nossos direitos. Na prática tem um presidente aí, eleito, por pessoas que pensam como ele, ou por pessoas que não pensam, e ele simplesmente detesta quilombola. E eu vou contar para vocês, sabe por quê também? Porque ele tentou roubar a terra de quilombola lá no Vale do Ribeira, em São Paulo. E os quilombolas chutaram a bunda dele, do cunhado dele, falou, aqui não, sacola, como a gente diz na minha terra. Aqui não, sacola, entendeu? E aí ele ficou, não, como assim? Tem que tirar a terra de quilombola, como assim? Muita terra, precisa vagabundo? E é isso que a gente ouve. Mas aí eu olho para o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, e eles viram para mim e falaram assim, Isa, sabia que quem alimenta a cidade é a agricultura familiar? 70% do que é produzido no campo é para alimentar aqui, ó, a cidade. Né? Aqui a produção da cidade. E aí eu olho e falo, o que essa galera da cidade, que vota no Bolsonaro, que diz que não tem que dar terra para vagabundo que quer plantar, seja sem terra, seja quilombola, seja indígena, o que esse povo come? Aí eu me pergunto mais uma coisa. Tipo, se eles comem comida que a gente planta, então eles são a favor dos direitos humanos? Não. Eu falo, mas gente, esse povo não é humano. Porque ele está o quê? Lutando contra o direito dele. E tudo isso para dizer que nessas comunidades tem pessoas, famílias e famílias, que precisam ser preservadas contra a violência, contra o impacto do agronegócio. Só esse ano já foram liberados mais de 100 novos agrotóxicos que vão parar na mesa que a gente come. Então, quem está comendo veneno somos nós. Porque quem provavelmente planta, porque a gente vem de uma região onde o agronegócio é muito forte, eles não comem o que eles plantam. Eles comem orgânico. Eles não comem o tomate que eles plantam. Eles não comem a maçã que eles plantam. Eles comem orgânico.
E é um orgânico que não é nem da região ali, né? Que é um orgânico que vem lá nas Filipinas, de certo. Porque aqui pode meter veneno. Então, o que vale a pena preservar? A vida, o lucro, a memória. É isso que a gente tem que se perguntar todo dia. Porque, particularmente, eu acho que a gente vive numa época que não é fácil você decidir, tomar uma opinião e falar, é isso que eu vou fazer. É muita informação a todo tempo. Então, às vezes, até quando você acha que você está certo, você está errado fazendo alguma coisa, ofendendo alguém. Eu falei, não, hoje eu não vou comer carne, vou comer ovo. Aí vem o vegano e fala, não, tá errado. Eu falo, pera lá, um leitinho pode? Não. Mas quando a gente revê essas coisas, a gente se revê também. E isso é preservar. Porque não é qualquer coisa que a gente preserva. É só o que vale a pena. E não é qualquer coisa que a gente fala para os outros. O que a gente não fala, o que é o segredo do axé, da comunidade, daquela avó, que ela só falava assim, vó, por que não posso fazer isso? Não pode. Por quê? Porque os antigos não gostam. Quem é os antigos? Depois de um tempo que você vai ficando antiga também, você vai entendendo. Mas tudo bem. Então tem algumas coisas que é melhor realmente. Não é, gente? E olha que eu estou só chegando nos 30. Então, assim, ainda tem um trecho aí para sofrer, viver. Né? Mas são essas coisas. E uma coisa assim, fazer política não precisa ser uma coisa chata. Porque a gente está falando da nossa vida. A questão é como a gente comunica e com quem a gente comunica. E eu estou aqui hoje porque eu sou uma educadora social, uma ativista política. E eu acredito no que eu faço. Mas eu não faço nada disso sozinha. E para eu estar aqui hoje, precisou ser fabricado muito mel, ao longo de muitos anos. Até porque eu sou um docinho. Ah, não, essa foi horrível. Mas, mas precisou, gente, de tempo. Muito tempo. Então, eu sou só uma poeira na história da minha comunidade. E por isso eu comecei rezando a recomenda, que essa é uma das rezas que a comunidade faz, que é em honra às almas que já desencarnaram. Ela é uma homenagem e um pedido de proteção, para que a gente que está aqui, né, na lascação ainda, a gente continue. Mas para que os que já foram embora saibam que a gente valoriza tudo que eles fizeram. E esse ano, eu tenho um material aqui, ó, que é a cartografia social. Tem na internet, se vocês quiserem dar uma olhada, entender um pouco melhor sobre a comunidade. Esse ano a minha comunidade recebeu o título de 2 áreas. A gente tem várias, são várias fazendas, né, que tentaram nos tomar. Mas a gente conseguiu o título de 2 áreas. E isso, a pessoa me perguntaram, eu falei, gente, é como tirar um peso dos ombros. E é o peso da ancestralidade. É o peso da obrigação que ninguém disse que a gente tem, mas que a gente sabe que a gente tem. Porque tem o Miguelzinho ali, por exemplo, que vocês viram. E onde o Miguel vai morar? Em que rio que o Miguel vai nadar? O que o Miguel vai comer? Não é responsabilidade só da mãe dele, nem do pai dele. É nossa, porque isso é comunidade. E é assim que a gente vai vivendo. Vai festando, vai fazendo luta, vai fazendo artesanato. E vai sendo feliz, gente. Porque a vida também é feita de luta, de dor, de sofrimento. Às vezes a gente chuta a bunda, às vezes chuta a nossa. Aí você fala, opa, aprendi. Agora não vai chutar mais. E a vida segue. Então eu deixo para vocês. O que vocês vão deixar para a próxima geração? É você também que é novinha. O que você vai deixar para a próxima geração? Porque no terreiro a pessoa mais velha por exemplo, o mais velho de nós aqui é o Miguel. Sabe por quê? Porque nós tudo vamos morrer, ele vai continuar. Então, gente, a gente tem que cuidar dele, porque é ele que vai transmitir também a nossa memória daqui para frente. E só mais uma coisa, vocês viram que essa alimentação toda aí, isso é produzido na comunidade, para as pessoas maravilhosas, que eu já vou chamar aqui, mas para trazer também para vocês uma outra luta que é das comunidades tradicionais. Nesse momento, no Brasil, os CONSEAs, que são os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, de soberania alimentar e nutricional, eles estão ameaçados. O que o CONSEA faz? O CONSEA é um conselho, né, de participação social, ou seja, as organizações da sociedade civil podem se inscrever para participar. Então, a gente se inscreve, por exemplo, eu inscrevo como quilombola. Toda semana, todo mês vai ter reunião, eu vou lá na reunião. Ó, está acontecendo isso aqui, só sobre segurança alimentar e soberania alimentar. Agrotóxico, comida, terra, tudo que está acontecendo nesse âmbito. E aí, de novo, essa pessoa que está na presidência da República decidiu extinguir o CONSEA. Sabe por quê?
Porque é no Conceia que são articuladas as políticas públicas de alimentação que vão, por exemplo, para as escolas rurais. Vocês sabiam que quilombolas e MST plantam e entregam para o governo, para que o governo entregue para a merenda escolar? Pois é, isso pode ser que não aconteça mais. Então, além de tudo, eles estão tirando comida de qualidade da boca de criança. Porque extinguindo o Conceia, você corta a veia que liga a sociedade civil com o Estado. Você corta a veia de denúncia. Fala, estão colocando veneno lá na nossa água. Na nossa comunidade, as pessoas estavam saindo feridas no braço, porque era muito veneno na água. E a gente fez uma denúncia para o Ministério Público e a gente ganhou, olha só. Estou cheia de boa notícia agora. Chutamos a bunda de mais um pano de gente. E eles foram obrigados a limpar os córregos e a não usar mais agrotóxico naquela área. Então, é uma política nacional que está sendo esmiuçada para que a gente não tenha como lutar pelo direito à alimentação. Então, se eu puder deixar um alerta para os próximos anos, vamos prestar mais atenção na questão da alimentação. Porque não é à toa que cortam, primeiro de tudo, a comida do povo. Um povo que não tem o que comer, ou que come mal, não consegue pensar, não consegue lutar e não consegue ir para a rua. Então, é mais uma das lutas que a gente pode encampar. Mas pensa pelo lado bom, é comida. É gostoso. A gente pode lutar, comer, come mais um pouco, luta mais um pouco, e a vida segue, né? Eu não sei como está o meu tempo, mas eu quero chamar o pessoal que veio da comunidade, Giancal, Jaya, Nayan, está com o Miguelzinho e Era Ismael, que eu quero mostrar para vocês o que é comunidade também. Vem cá. Está sussurrando ali atrás. Porque eu estou aqui hoje, porque eu estudo, eu estou fazendo faculdade de novo, que eu não sei o que eu gosto de sofrer na vida, mas enfim, estou fazendo a faculdade aqui, mas eu sou dessa comunidade. Meu primo, minha mãe, minha comadre, meu companheiro do primo, então isso é comunidade. Vem para cá também, pisa aqui, ó, na manta sagrada. Eles fazem a comunidade. Eu só estou aqui comunicando isso. Mas quem faz o trabalho, quem está na roça, quem planta, quem sabe o tempo das coisas, é o pequeno agricultor, é a pequena agricultora. Então, se a gente puder valorizar os nossos pequenos agricultores, eu acho que a gente já está preservando muita coisa para o futuro.